Pessoal, começando esse vídeo, lembrando que amanhã, dia 19 de novembro, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, 21 horas e 30 minutos, nós teremos a nossa live super especial de um ano de existência dessa nova roupagem que eu adotei aqui para o canal do Professor Leonardo. Então deixa aqui nos comentários aquilo que você gostaria que eu abordasse nessa live super especial, aquela pergunta, aquela curiosidade que eu vou responder para você, caso seja um assunto dentro do meu conhecimento. Então já anote aí na sua agenda, ative as notificações aqui do canal para que você não perca essa live amanhã, dia 19 de novembro, terça-feira, às 21 horas e 30 minutos no horário de Brasília, a nossa live especial de um ano do canal. E hoje pela manhã, e outro recado. Se você ainda não viu a minha entrevista, o meu bate-papo com o Paulo Giraldelli, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. Esse é um bate-papo bem interessante, no qual nós abordamos o assunto desse vídeo. A gente passa por esse assunto, nós permeamos esse assunto, que acaba resultando no vídeo de hoje. Então é muito interessante que você também veja, porque o Paulo vai emitir uma opinião a respeito do assunto que nós estamos abordando nesse vídeo. Eu não tinha programado falar sobre esse assunto, abordar esse assunto desse vídeo que eu estou fazendo agora, hoje. Na verdade, acho que nem havia pensado em fazer algo desse tipo. Mas vendo os comentários do meu vídeo de hoje à tarde a respeito do racha do PSL, do Major Vitor Hugo falando que o racha do PSL foi bom, vendo alguns comentários eu achei que era pertinente vir aqui e comentar, falar um pouco mais, discorrer um pouco mais. Mas o que basicamente aconteceu? Como você sabe, houve o racha no PSL e o presidente Jair Bolsonaro está sem partido e ele quer criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Já tem nome, já tem manifesto, já está praticamente tudo pronto, só falta passar pela burocracia legal para que o partido seja oficializado. E o Major Vitor Hugo disse que esse racha foi muito bom, e eu concordo com ele, porque com esse racha há uma ruptura no PSL e aqueles que não concordam com os costumes, com a cultura, com os ritos do PSL, eles podem ir para outros partidos e no caso o Bolsonaro ele quer criar um partido dele, porque ele não se sente representado, ele alugou o PSL para poder sair como candidato, mas o PSL não tem muitos valores semelhantes com o dele. Então o melhor a ser feito é de fato criar um novo partido que tenha as suas convicções, que tenham os seus próprios valores, e no caso do Aliança pelo Brasil são valores típicos do bolsonarismo, e isso é bom para a democracia. Porque com essa criação desse novo partido, Bolsonaro ele é obrigado a vir para o jogo democrático. Muitas pessoas não entenderam isso. Quando o Bolsonaro ele cria um novo partido, ele está participando de um jogo democrático. Porque ele não se sente representado no PSL, ele não consegue dialogar com o PSL, ele se sente um estranho dentro do PSL, então o melhor a fazer é desenvolver um partido, é trocar, é ir para um partido do qual ele se mostre mais aderente ou, no caso, criar um partido. Como no Brasil nós não temos um partido assumidamente de extrema direita, o melhor a ser feito por Bolsonaro de fato é criar um novo partido. E isso vai ser bom, porque agora nós vamos poder identificar de fato quem são as pessoas de extrema direita no Brasil. Aquelas pessoas que estiverem junto com Bolsonaro, aquelas pessoas que estiverem no Aliança pelo Brasil, nós vamos perceber que essas são de fato pessoas extremas da direita, são extremistas de direita com características, com pitadas neofascistas, porque o Aliança pelo Brasil tem um manifesto completamente, ou não completamente, mas tem um manifesto que é muito ligado aos preceitos fascistas. E o fascismo cultural, como nós chamamos aqui de modo pejorativo, ele é um dos elementos do bolsonarismo. Então quando você coloca o neofascismo ou fascismo cultural nem o partido do Bolsonaro, faz todo sentido, porque como eu falei, o fascismo cultural ele faz parte dessa característica bolsonarista. Eu tenho feito uma série de vídeos chamado Entenda Bolsonaro, isso é uma playlist, ela vai estar aqui no final, nesse lado aqui, onde está a minha mão. Então você pode clicar e entender um pouco mais como funciona essa questão do fascismo cultural. E algumas pessoas reclamaram, elas acham que não é bom para a democracia a criação de partidos, porque o Brasil ele já tem vários partidos, as melhores democracias têm poucos partidos, mais partidos geram debates barulhentos, e eu discordo completamente. Há um ponto interessante que é a quantidade de partidos muitos partidos não têm ideologia. O que eles querem é simplesmente ser fisiológicos e isso é um equívoco.
Porque ao ser fisiológico, você já tem uma ideologia, a ideologia de você ser um partido fisiológico. Qual que é a nossa ideologia? A nossa ideologia é sermos fisiológicos. Então nós não podemos criticar essa ideologia, falar que não tem ideologia, porque de fato eles têm. Mesmo que seja a ideologia do fisiologismo, isso é uma ideologia. E mesmo que novos partidos sejam criados, nós estamos tentando desenvolver barreiras, nós estamos tentando fazer filtros para que esses partidos, de fato, eles estejam representando uma parcela considerável da sociedade através do voto. Se esses partidos não estiverem dialogando, nós estamos tentando desenvolver cláusulas de barreira para que esses partidos deixem de existir. É claro, a democracia não é perfeita. A democracia tem muitas falhas, mas dentro da democracia, desse jogo democrático que nós estamos inseridos, é interessante nós trabalharmos com aquilo que nós temos. E essa criação de novos partidos, eu acho que é algo positivo para a democracia. Você pode ter a sua opinião, essa é a minha. Por que eu acho positivo? Porque no caso do Bolsonaro, ele não tem um partido, não existe no Brasil um partido de extrema direita que o represente, ou que representa uma parcela da população, então que se crie um partido. E outra, para você criar um novo partido, a população faz parte desse processo. É necessário você colher em torno aí de 500 mil assinaturas. E como essas assinaturas precisam ser comprovadas, muitos, durante esse processo de criação do partido, ao invés de colher 500 assinaturas, 500 mil assinaturas, são colhidas 1 milhão de assinaturas, porque caso haja um processo ali, uma assinatura que está equivocada, um problema, você já tem uma para substituir a outra. Então é um processo que tem a participação, sim, da sociedade. Não basta o político simplesmente, eu quero criar esse partido, não. É necessário que haja uma coleta de assinaturas de pessoas que se sintam identificadas com esse partido, e por isso nós temos um partido que de fato ele representa interesses da população, e por isso que você vai e cria esse partido. Então eu vejo como sendo um elemento democrático. Um outro problema que as pessoas elas responderam nos comentários é o seguinte: olha, com fascista não tem diálogo. Olha, na verdade, o que não tem diálogo é com você. Você que está criando uma barreira, você que está criando um muro que impede o diálogo com a outra pessoa. Mas o fascista, o extremista de direita, o fascista, ele não quer ter o diálogo, não tem como dialogar. Olha, se você não consegue falar, pelo menos escute. Escute, ouça os motivos que essa pessoa está apresentando. Então você tem diálogo. O que nós precisamos fazer é criar pontes e não muros entre as pessoas. É claro que isso é absurdamente clichê, mas quando você fala que é impossível dialogar com essas pessoas fascistas, é impossível dialogar com fascista não tem diálogo, você está sendo absurdamente intolerante. Porque você precisa também dialogar com essas pessoas. Nós precisamos dialogar, nós precisamos ouvir. E outro ponto importante, as pessoas elas acham que elas vão abafar o fascismo, vão abafar a ditadura com mais ditadura. E isso está completamente equivocado. Se a maior parte da população desejar uma ditadura, desejar um governo neofascista, desejar um governo como o governo Bolsonaro, o que nós podemos fazer? Essa é a democracia. Como eu falei, a democracia ela tem seus pontos positivos, mas ela também tem os seus pontos negativos. O que nós precisamos fazer como sociedade pensante, como pessoas pensantes que fazem reflexão, é dialogar com essas pessoas. Olha, temos esses problemas, temos essas e essas questões, e nós precisamos convencer que o melhor caminho não é uma ditadura, que o melhor caminho não é o fascismo, que o melhor caminho é a democracia, que o melhor caminho é o diálogo, que o melhor caminho são os partidos que estão aqui, é o seu pensamento, é o pensamento do outro. Mas é muito difícil você convencer um neofascista de mudar a opinião. Tudo bem, você não precisa convencer o neofascista, você pode convencer aquelas pessoas que estão em dúvida, as pessoas que estão ali observando o debate. Porque muitas vezes o debate não é para você convencer a pessoa com quem você está debatendo, é para você convencer as pessoas que estão assistindo o seu debate. Então essa é a característica, uma das características principais de um bom debate, é você tentar convencer aqueles que estão ouvindo, porque você tem o seu ponto de vista, você não vai mudar, você tem o ponto de vista da outra pessoa que ela também não vai mudar, mas as outras que estão vendo estão interessadas e querem observar esses pontos de vista diferentes. Então é necessário o debate. E olha só, outras pessoas falaram o seguinte: mas você cria muitos partidos, o Brasil já está cheio de partidos sem representatividade. Aí isso é um problema dos partidos, que eles não têm voz. O PSOL virando puxadinho do PT, o PDT também era um partido anexo ao PT, mas agora nós estamos começando a ter essa diferença. Nós precisamos politizar as pessoas para que de fato os partidos políticos eles possam ser partidos que representam a população, os interesses da população.
O Ciro Gomes tem feito isso com o PDT, outros partidos também estão tentando se mobilizar para defenderem os interesses da população. E fala assim, nós temos que reduzir a quantidade de partidos. Nós praticamente tivemos uma quantidade de partidos muito reduzida em âmbito nacional com PT e PSDB. O que aconteceu? Muitas pessoas não se sentiram mais representadas, as pessoas começaram a ter um descrédito pelos partidos políticos e tentaram trazer um outsider, no caso o Bolsonaro, alguém de fora desse jogo político. E olha a situação que nós estamos. O processo de destruição da credibilidade das instituições republicanas, que é péssimo para o país. Horrível isso. Por quê? Porque nós passamos por um momento de muita despolitização. Então a criação de novos partidos eu vejo como sendo positiva porque ajuda a politizar. Então esse movimento do Bolsonaro de criar um partido novo, trazendo a população para assinar, olha, se as pessoas se sentem representadas, dê aqui a sua assinatura. Nós começamos a mostrar que de fato, olha, essas são as pessoas que estão identificadas com a extrema-direita. Ao invés delas ficarem nas sombras do PSDB, do PSL, do próprio Novo. Então essa é uma forma de nós identificarmos os extremistas de direita, é uma forma de nós trazermos Bolsonaro para o jogo democrático, porque não tem como Bolsonaro forçar a criação desse partido, ele precisa colher as assinaturas, então é um processo democrático que faz parte desse jogo, faz parte desse rito, e no meu ponto de vista isso é muito produtivo para a democracia. Agora, o que nós não podemos fazer é tentar suprimir esses movimentos, é tentar convencer as pessoas na base da força, na base da marra, tentar impedir a ditadura com uma outra ditadura. Então aí eu vejo que isso é um grande problema e as pessoas não estão entendendo isso. Como que você muda uma concepção? Quando você muda uma hegemonia? Com discurso, com debate, com reflexão, com ideias, e é dessa forma que nós mudamos a mentalidade. Querer impor a força, isso não vai dar certo. Bolsonaro venceu as eleições participando de um jogo democrático. Ele conseguiu vencer com base no voto, não foi com base num golpe que ele venceu. Mas Lula saiu por base do golpe, não. A eleição foi uma eleição limpa, a eleição foi uma eleição democrática e por isso Bolsonaro venceu em um processo democrático. Então não adianta você querer discutir muito com relação a isso, porque houve a eleição, ela foi uma eleição foi oficializada, ela foi uma eleição, agora me fugiu o nome da palavra, me fugiu a palavra, mas ela foi assinada pelo PT, a população aceitou o jogo democrático, não houve contestação, não houve indícios de fraude, então houve um processo democrático. E é importante que a gente traga Bolsonaro para os processos democráticos, mas principalmente também para os processos republicanos. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Por que eu estou com uma camisa diferente? Porque eu estava participando de algumas bancas de trabalho de conclusão de curso, eu vim direto e resolvi fazer esse vídeo, então por isso que eu estou vestido de roupa social. Nada demais, não precisa ficar criando aí factoides a respeito disso, tá bom? Mas deixe seu comentário, o que você acha, sua reflexão a respeito desse assunto, porque é sempre importante para a minha reflexão e para a nossa reflexão. E me siga no Twitter também, @profleoficial.